Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? No culto de hoje eu queria que nós estivéssemos orando pela família da nossa irmã Paola. Paola perdeu sua mãe, Maria Cristina, e que nós, nas nossas orações, possamos pedir a consolação do Espírito Santo para essa amada família. Deus tenha misericórdia dessa situação em nome de Jesus. Nós vamos abrir nossa Bíblia hoje na Epístola aos Romanos, capítulo 15, e vamos ler daqui o versículo 13. Romanos 15, 13, diz assim a palavra do Senhor: E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, clamamos a Ti, Senhor, por consolação do Teu Espírito para a família da amada Paola, que o Senhor esteja ali abraçando aqueles familiares nesse momento de tristeza, de partida, de luto, e que o Senhor traga essa palavra aos nossos corações, abrindo os olhos do nosso entendimento, para que possamos compreender aquilo que o Senhor deseja ministrar no dia de hoje aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, o desejo do nosso coração hoje é trazer uma palavra de encorajamento à igreja. A igreja, de uma maneira generalizada, precisa experimentar essa consolação, esse renovo que vem do céu, que nos enchamos dessa esperança viva que é o Cristo. Não estou falando aqui de uma expectação positiva simplesmente, mas estou falando de uma pessoa chamada Jesus, o Cristo de Deus. E eu tenho visto muito no meio do povo de Deus uma tentativa de querer manipular determinadas situações, quando na verdade tudo que vivemos, tudo que passamos, tem sido fruto das nossas escolhas. Ouviram? E as nossas escolhas, nós precisamos dar contas delas ao Senhor. No contexto aqui, fala da imitação de Cristo e da necessidade de simpatia e altruísmo no meio da irmandade. O apóstolo termina com a oração do versículo citado. A pergunta é: será que tudo que nós temos vivido e experimentado nos últimos tempos não tem sido resultado das nossas escolhas, e muitas vezes escolhas que são malditas? E quando nós fazemos determinadas escolhas, nós precisamos compreender que ninguém lá fora tem nada com isso. Nós precisamos arcar com as nossas escolhas. Em sua oração aqui, o apóstolo faz dois pedidos. Primeiro, que seus leitores sejam enchidos de toda alegria e paz pelo Deus da esperança. E ele diz que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele. Será que temos verdadeiramente confiado no Senhor as nossas encrencas, as nossas questões, as nossas escolhas?
E eu queria que hoje a palavra, que o Senhor, Ele tocasse seus corações de uma maneira especial no dia de hoje. E que o Senhor nos levasse a um alto mergulho na nossa interioridade. Revejamos as nossas escolhas. Que nós possamos pedir ao Espírito Santo de Deus que vasculhe os nossos corações e para ver se há em nós caminhos e escolhas que não vieram da parte de Deus e que têm causado tanta amargura, tanta tristeza, tanto problema, tanta dificuldade, sobretudo no meio das famílias. Que o Senhor, Ele fale conosco de um modo especial no dia de hoje. A segunda coisa que o apóstolo pede é que esse enchimento produza um transbordar de esperança pelo poder do Espírito Santo. Para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. E eu não estou falando de pinote, eu não estou falando de tremedeira, não estou falando de uma verborragia inútil no meio das igrejas. Eu estou falando em vidas verdadeiramente transformadas pelo Espírito de Deus. Porque muita coisa que atribuem ao Espírito Santo de Deus é pantomima, é presepada, é palhaçada no meio das igrejas. O Espírito de Deus é santíssimo. Cuidado com aquilo que nós atribuímos erroneamente ao Santo Espírito. O Espírito Santo, ele muda histórias, ele muda vidas. E eu vi isso acontecer inúmeras vezes ao longo dessa caminhada com o Senhor. Eu vi aqueles que eram completamente alheios à vontade de Deus, ao se submeterem ao Senhor, eles viram a glória de Deus descer nas suas vidas. E o Senhor vem hoje dizer a cada um de nós: reveja a sua caminhada comigo. Pare de atribuir a mim coisas que a sua vontade tem feito. E aí eu queria trazer alguns pontos, algumas considerações sobre esse assunto. Primeiro, estamos vivendo em um tempo em que a desesperança tem dado mote para a trilha sonora de muitos. Qual a razão disso? Escolhas malditas da nossa parte. Não é incomum ouvirmos os desabafos desalentados daqueles que estão ao nosso redor. A incidência de suicídios tem crescido assustadoramente, até mesmo nos meios ditos cristãos. São tantos os relatos que o coração chega a entristecer. O que fazer diante dessa realidade tão desanimadora? E eu repito, muitos por causa de escolhas malditas. E se você não se lembrar de nada do que foi dito no dia de hoje, através dessa mensagem do Senhor, procure responder a seguinte pergunta: por que eu tenho feito tais e tais escolhas? Em segundo lugar, a resposta a essa pergunta podemos ouvir dos lábios do profeta Jeremias em seu livro das Lamentações. Escuta só o que o profeta diz aqui: preciso trazer à memória aquilo que me pode dar esperança.
E o que efetivamente nos pode dar esperança? Confiar nos atributos eternos e imutáveis de Deus. A esperança é uma das 3 virtudes teologais. Mais que isso, a esperança é uma pessoa chamada Jesus, o Cristo de Deus. E eu quero repetir para você: esperança para nós, fora dessa perspectiva, não passa de uma expectação positiva acerca de algo ou de alguém. Mas queremos ir mais fundo, queremos mergulhar nessa interioridade do Espírito e buscar a presença viva do Cristo fazendo a diferença em nós. Vocês não têm ideia daquilo que tem chegado aqui. Determinadas dificuldades, e quando você começa a conversar com a pessoa, você descobre que essa pessoa fez escolhas malditas. Eu queria bater nessa tecla no dia de hoje. E escolhas malditas trazem consequências igualmente malditas. Muitas vezes há escolhas que fazemos e que são direções de Deus para o nosso crescimento. São escolhas que trazem sofrimento, sim, mas trazem igualmente crescimento espiritual. E que nós possamos aprender isso no dia de hoje, em nome de Jesus. Eu não tenho capacidade de fazê-los compreenderem isso, mas o Espírito de Deus que está neste lugar, está na sua vida, Ele pode fazer a diferença na percepção disso que nós estamos falando no dia de hoje. Em terceiro lugar, o apóstolo Paulo, no versículo citado, deseja aos seus leitores, na forma de uma oração, que o Deus da esperança, escuta só isso, os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Só o Espírito Santo de Deus, Ele pode nos dar mais do que uma expectação positiva. Ele pode fazer com que Jesus seja plasmado em nós, impresso em nossos corações, de uma maneira viva, de uma maneira pessoal. Continuamos tão necessitados dessa oração quanto no tempo em que ela foi feita. Só o Deus da esperança, que é a própria esperança viva, tem o poder para nos tirar do estado de desesperança e nos encher de toda alegria e paz. Como Ele faz isso? Por meio da confiança que devemos ter nele. A pergunta é: temos confiado verdadeiramente no Cristo de Deus? Muitas vezes colocamos a nossa confiança em pessoas, em situações, e queremos que as coisas mudem. A nossa confiança precisa estar no Senhor, que fez os céus e a terra. Só assim poderemos transbordar dessa viva esperança pelo poder bendito do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes as queixas que têm chegado, você não tem noção daquilo que eu tenho ouvido nos últimos tempos. E eu tenho dito: olha, eu vou parar de ouvir, porque só o Senhor pode mudar a sua realidade. Vá orar, vá buscar a presença de Deus, vá abdicar de determinadas escolhas malditas que você fez, e você vai ver a glória de Deus descer lindamente na situação em que você está vivendo. Ouviram? A gente ouve queixas de pais em relação a filhos, de filhos em relação a pais,
de situações as mais diversas. Vocês não têm noção daquilo que a gente tem ouvido nos últimos tempos. E é preciso que nós busquemos de todo o coração a presença viva do Senhor. Entra no teu quarto, fecha a porta e fala com o teu Pai que te ouve em secreto, e teu Pai que te ouve em secreto te recompensará. É assim que funciona. Vocês ouviram? Deixa Deus operar. Deixa Deus trabalhar nessa situação específica que você está vivendo. E você vai ver a glória de Deus descer lindamente na situação. E nem sempre a resposta de Deus é aquilo que nós queremos. Porque muitas vezes nós nos comportamos como aqueles meninos mal criados, aquelas crianças mal criadas que dizem: eu quero, só quero se for assim. A resposta vem do jeito de Deus. E Ele sabe aquilo que é o melhor para nós. Eu tenho ouvido tanta mentira nas queixas que chegam. Essa semana eu atendi uma pessoa, nem ia atender, porque eu não estou atendendo ninguém. Mas a pessoa fez um plantão aí na porta. Ela mentiu tanto que eu tive vontade de pegar um cabo de vassoura e dar um cabo de vassoura no espinhaço dela. E eu ainda disse: você não tem vergonha não? Porque a coisa mais fácil do mundo é você perceber uma pessoa mentindo. E nesses 40 e tantos anos de janela do Evangelho, de escutas, misericórdia, eu digo: você vai encerrar seu assunto agora. Quando você tiver alguma coisa verdadeira para conversar comigo, você venha. Agora, mentira não. Ela saiu trombuda, foi-se embora. Eu digo: para procurar seu pastor, é o melhor que você faz. Com essa delicadeza todinha que me é peculiar. E aí, a gente volta para o texto. Em quarto lugar, não há esperança fora do Cristo. Você pode repetir isso comigo? Não há esperança fora do Cristo. É quando voltamos ao ponto que já mencionamos tantas vezes. Para que essa esperança viva brote em nós, precisamos nos relacionar intimamente com o Senhor. Como anda a sua leitura da Bíblia? Como anda o seu tempo de oração com o Senhor? Vamos começar checando os nossos depósitos espirituais, porque haja vazamento nesses depósitos. E que hoje o Santo Espírito, Ele nos ajude na revelação desses vazamentos espirituais. Que você saia daqui com uma pergunta reverberando no seu coração: onde estão os vazamentos espirituais da minha vida espiritual? E o Espírito de Deus, uma das especialidades do Espírito Santo de Deus é a revelação daquilo que está oculto, até de nós mesmos. O cristianismo, ele é relacional, experiencial, não um conjunto de regras, pode, não pode. Uma das relações humanas que tem sido usada ao longo dos séculos pela própria palavra de Deus como algo semelhante ao relacionamento do homem com Deus, é o relacionamento conjugal.
Muitas vezes você olha para o seu marido, você olha para a sua esposa, eles não dizem nada, mas você sabe o que ele está pensando. É desse relacionamento que o Senhor está falando conosco hoje. É esse relacionamento que precisamos ter espiritualmente com o Senhor. E a partir daí, nós vamos ver a glória de Deus descer nas situações. Na verdade, fomos alcançados e regenerados para uma viva esperança, diz o apóstolo Pedro. E o apóstolo Paulo, em outro texto, afirma: Jesus Cristo em nós é a esperança da glória. Ser crente não é para fracotes. Tem muita gente fracote se metendo a ser crente. Creiamos na glória de Deus. Que o Senhor possa sustentar você com a sua mão direita fiel. E que você se deixe sustentar pelo Espírito de Deus. Pare de fazer tantas críticas. Pare de emitir tantas opiniões acerca dos outros. Preste atenção a você. Deixe que o Espírito de Deus se revele a você em relação a você. Nós somos rápidos no gatilho para enxergar o defeito dos outros. O nosso não. Mas o desejo do coração de Deus é que nós nos enxerguemos. E aí eu me lembro da minha mãe, é inevitável não lembrar. Ela dizia: você não se enxerga não. E eu aprendi a me enxergar. Aprendamos a nos enxergar, em nome de Jesus. O autor de Hebreus diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Ele diz ainda que a esperança é a âncora da alma. Quanto cristão que já podia ser mestre continua meninos na fé e no entendimento. E para terminar, eu queria deixar para vocês 3 verdades. E o desejo do meu coração é que vocês se deixem ministrar por essas verdades. A primeira, a esperança é a âncora da nossa fé. Ela ancora a sua fé na esperança, que é o Cristo de Deus. Segundo lugar, tem muitos que estão navegando à deriva. E por último, que possamos voltar à fortaleza com letra maiúscula, como prisioneiros da esperança, como diz o profeta Zacarias. Eu tenho visto, aqui e acolá eu tento ver um desses programas ditos evangélicos, que eu só me lembro daquele personagem de Ariano Suassuna, o Chicó. Todo dia é dia de ter raiva, eu quero ter raiva, você não se meta. Porque eu nunca vi tanta besteira pregada e tanta gente besta acreditando. Vá ler sua Bíblia. Vá orar, pedindo que o Senhor revele a você aquilo que você precisa aprender na Santa Palavra de Deus. Essa semana, um desses programas
começou a tocar uma música e o camarada desabou lá de cima do púlpito, de paletó e gravata, e se trepou na coluna do templo. Eu disse, é uma unção de lagartixa? Nunca vi um serviço daquela qualidade. E aquilo acrescenta o quê na vida espiritual dos ouvintes? Vá ler a palavra, vá orar, vá clamar ao Senhor, vá pedir ao Senhor que revele a você o que precisa ser mudado em você. Eu preciso orar para aquilo, o Senhor revelar o que precisa ser mudado em mim. Se eu ainda estou aqui, é porque ainda tem obra para fazer em mim. Crente maduro, Deus escolhe. Doidinha para ficar madura, estou eu. Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra aos seus corações, em nome de Jesus. Amém? Queria pedir a nossa irmã Mara que viesse abençoar os dízimos e as ofertas.